Tudo certinho? Tá bom. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo com a TV Brusque, todas as nossas redes sociais, além das nossas diretoria, alguns públicos estão nos acompanhando. Então eu vou explicar como é que é a nossa dinâmica, isso é apenas um bate-papo, é um painel dos candidatos, é um momento que nós estamos democraticamente amadurecendo, conhecendo realmente os candidatos. Hoje está presente aqui, a maioria vocês conhecem, mas eu vou apresentar até em respeito ao público também, que vai nos assistir e está nos assistindo. Hoje está aqui presente nossa reitora, Rosimaria, muito obrigada. Marcola, representando hoje o Observatório, que vai ser uma das entidades que vai fazer as perguntas, mas também representando o CDL, né? Marcola, muito obrigada. Doutor Peron, nosso aqui. O doutor Renato Munhoz, presidente da OB, também presente todo o painel. Nosso vice, o Marlon. O Anderson, também presidente do SEAB. Até o final do painel eu falo certinho, mas é SEAB. Desculpa, pessoal. A Onésia é a nossa futura presidente do sindicato do vestuário de confecção, Sindiveste. Estamos fazendo uma campanha para ela. Quero santinho depois. Também a Rose aqui, né, está nos ajudando, apoiando como ela nossa também daqui da CIB da casa. Também gostaria de fazer uma menção que eu não fiz as outras vezes, mas que está sempre ali no cantinho nos acompanhando. Muito obrigado, colega ali da imprensa, Pedro Paulo Angioliotti, o repórter da Rádio Uruguai, participou de todos os painéis. Obrigado pela tua presença também. O seu Godoy, nosso executivo, né, que também nos bastidores, né, organizou isso tudo junto. Da ideia, né, que são também nossos parceiros, tanto a Gueda quanto a Karina, né, também participaram todos lá. Aqui também nós temos a TV Brusque, né, o colega do Rodrigo, né, junto aqui, os nossos colaboradores aqui da CIB, né, toda a rede, a parte de marketing. Então, está o nosso trio ali, né, a Elise, o Douglas e a Helena, né, estão participando. Daí elas também têm um cronômetro que nós vamos explicar, né. Obrigada também o Marcos, né, presidente do Ciftec, o Fernando, presidente do Sinduscom, Ademir, né, presidente da AMP, presente, o Nori, nosso assessor aqui, sempre ajudando, né, nessa parte toda eleitoral, né. E muito obrigado pela presença de vocês, né, doutor Lima, né, e Coronel Gomes, vou lhe chamar assim. Então, aqui está presente várias lideranças, presidente das entidades. Nós formamos esse conselho, né, que são 12 entidades. Todos eles estiveram aqui presentes, né? Um saiu um pouco antes, outros, mas a maioria estavam aqui presentes. Nós fizemos um cálculo, nós representamos em torno de 95% do PIB, porque aqui está a indústria, comércio e serviço. Nós temos mais de 3.000 empresas cadastradas com essas entidades e envolve de perto de 40 a 50 mil colaboradores. Se colocar com as instituições, né, também escolares de ensino, né, o número é bem maior. Além disso, nós estamos no terceiro e último painel, são 6 candidatos, nós fizemos 2 por esse bate-papo, né, 2 por dia. Fizemos um sorteio aqui com os presidentes das entidades, aqui entre nós mesmo, então são 6 candidatos, 12 entidades, e cada 2 entidades vão fazer o questionamento para esse bate-papo. Não é uma sabatina, é um bate-papo mesmo com os candidatos que foram convidados. E os números, assim, a gente está muito feliz, porque deu muita repercussão, né? Realmente todas essas entidades têm consegue aumentar, né, o volume de... Nós tivemos mais de 16 mil visualizações já
entre esses painéis, né? Então isso é bem expressivo, muito bom. O anterior nós tivemos em torno de 60 pessoas nos acompanhando ali, além do acompanhamento na hora imediato, que nem nós temos ali agora. Depois fica as visualizações nas redes, nas nossas redes, de todas as entidades e na TV, YouTube, né? Então era isso. Como é que vai funcionar? Nós vamos dar 15 minutos, pode ser você, doutor Lima também, né? 15 minutos para falar do plano de governo de vocês, né? Que a gente gostaria de conhecê-los. Vocês também têm, só que você teve alterações, mas pode também, em 15 minutos, se vocês quiserem, específicos sobre as nossas reivindicações. Ou, que a maioria dos candidatos também fez um pouquinho diferente, a gente já pode partir para os questionamentos, que é em cima disso, e vocês vão respondendo, e daí transcorre mais um bate-papo, né? Mas 15 minutos específico é para falar sobre o plano de governo de vocês. A gente tem um cronograma, respeitando, para ser honesto com todos os candidatos. Todos deu bem certinho, em torno de 1 hora e 5, né? E depois a gente tem os finais. Tá bom? Então, seja bem-vindo. As regras são essas. E eu gostaria de passar para você, coronel. Já posso falar do plano de governo? Sempre no microfone, por causa das redes sociais, né? Boa noite a todos. Então, quero aqui agradecer o espaço que as entidades lideradas aqui pela CIBRE nos disponibilizaram para que a gente pudesse mostrar um pouquinho sobre o nosso plano de governo, falar um pouco sobre as nossas propostas que a gente tem para o município de Brusque a partir de janeiro de 2021. Eu acho que não preciso me apresentar, a maioria já me conhece. Estive muitas vezes aqui neste local, como em outra situação, como policial militar. Tenho saudade daquela época. E fui muito feliz, sempre quando eu vim aqui, apresentava os nossos pleitos, os pleitos da segurança pública, e sempre fui atendido, dentro do possível, é claro, por essas entidades que aqui compõem esse painel. Entrei na política no sentido de a gente poder fazer algo diferente pela nossa cidade, aproveitar toda a experiência que nós tivemos em termos de administração da segurança pública, e juntamente com o Dr. Lima, que me fortaleceu ainda mais essa empreitada, para que a gente pudesse fazer uma política nova. Não nova no discurso, não nova no papel, mas nova nas nossas intenções de trabalhar em prol de uma sociedade realmente justa. E nova também pela nossa história e conduta de vida que nós tivemos até agora como cidadão. Com relação ao nosso plano de governo, ele se baseia em 2 pontos principais. Primeiro, cuidar do nosso povo, cuidar das pessoas, cuidar principalmente das pessoas que precisam de nós, administradores públicos, que isso tem sido esquecido há muito tempo. Eu posso constatar isso pelos locais que a gente tem percorrido durante a nossa campanha eleitoral. Segundo, cuidar com muito zelo, muito respeito do dinheiro público. Dinheiro suado dos contribuintes que esperam de nós, gestores, fazer com que esse dinheiro realmente seja revertido para as necessidades indispensáveis de uma comunidade. Na área, nosso pilar principal é a educação e a saúde, claro, que é onde a sociedade mais precisa imediatamente da gestão de qualidade. Na educação, nós queremos fazer com que, na educação infantil, nós tenhamos vagas nas nossas creches para que a gente possa atender aquela comunidade, aquelas pessoas que querem trabalhar, querem aumentar a sua renda familiar e não conseguem em virtude da indisponibilidade de vagas nas nossas creches. Sabemos que o número é muito grande, né, de vagas indisponíveis, mas nós queremos fazer com que, construindo novas creches, ampliando as que já tem, comprando vagas nas creches particulares ou até mesmo fazendo as creches comunitárias, que é um sucesso de ação em alguns municípios maiores do nosso estado, como, por exemplo, Florianópolis e Blumenau. Queremos também ter uma creche que seja
efetiva que funcione o ano inteiro, para que a gente também possa atender as famílias durante o recesso do final de ano ou nos recessos de feriados. Porque sabemos que a nossa cidade cresceu, as indústrias cresceram, se fortaleceram e muitas delas não param, mesmo que seja nos recessos. Nós precisamos disponibilizar para esses trabalhadores a possibilidade de deixar os seus filhos em local seguro, adequado, para que eles continuem o trabalho que é tão importante para a nossa cidade, que é uma cidade trabalhadora por essência. É uma creche. E essa creche, o funcionário vai trabalhar o ano todo? Não. Nós vamos solicitar funcionários voluntários para que possam trabalhar no recesso, atendendo essas famílias, ou então, se necessário, nós vamos contratar ACTs para fazer, nesse período, o atendimento das nossas famílias. Nós queremos também, na educação infantil, fazer algumas escolas com educação em tempo integral, para que a gente possa proporcionar também para esses trabalhadores, para essas famílias que estão trabalhando, a possibilidade de deixar o seu filho no período vespertino ou matutino, dependendo do turno de ensino regular, para que ele tenha uma possibilidade de ampliar o seu conhecimento através de aulas de reforço, para que ele possa praticar esportes e que ele possa também praticar algum tipo de arte, de cultura, música, né, algum idioma estrangeiro, enfim, para que ele se utilize desse tempo a mais dentro do colégio, para que ele se desenvolva como cidadão e ele tenha maiores possibilidades de lá na frente poder sonhar com uma profissão melhor, um futuro melhor. Também queremos, ainda na parte da educação, criar em alguns locais com maior vulnerabilidade social alguns colégios cívico-militares. Não são colégios militares, é um híbrido de colégio militar com colégio normal, fazendo com que esses policiais militares que serão da reserva, nós não vamos tirar policiais da ativa, eles possam estar disponíveis para a direção do colégio, para os funcionários, para os professores, fazendo a fiscalização, fazendo o policiamento, verificando se o aluno está realmente dentro da sala de aula, se não tem nenhum problema em torno da escola, para que ele possa assessorar a direção do colégio. Outro ponto importante, teremos em todos os colégios municipais eleição diretas para professores. Não aceitamos nenhuma ingerência política dentro de qualquer escola em nossa cidade. Esse tempo já acabou. E, por final, queremos também criar a escola de formação de professores, para que a gente possa qualificar ainda mais os nossos professores, para que eles possam enfrentar as dificuldades que nós temos diariamente em sala de aula. Principalmente, por exemplo, agora no momento da pandemia, que o professor tem que mudar toda a sua didática, toda a sua maneira de ensinar no ambiente virtual, que é um desafio para qualquer professor. Inclusive, passei por o primeiro semestre esse desafio, que realmente é um grande desafio. Então, nós precisamos qualificar os nossos professores para que eles acompanhem essas evoluções dentro da educação como um todo. Na área da saúde, para ser rápido, que eu estou vendo o tempo correr ali, e o tempo não para essa coisa, nós precisamos também, na saúde, primeiro, fazer uma saúde de prevenção. Se nós prevenirmos, nós conseguimos diminuir a doença lá na frente. Se houver doença, que a gente possa dar o primeiro atendimento também através da tecnologia, através do ambiente virtual, seja para marcação de consultas, sejam também para aquele atendimento básico, aquele atendimento que possa ser resolvido apenas com uma conversa com o médico. Uma dor de cabeça, né, uma dor intestinal, enfim, que o médico possa dar aquele primeiro atendimento, aquele primeiro protocolo médico. Isso é utilizado no mundo todo já. Inclusive tem cirurgias que são feitas com a tecnologia já. Então por que não utilizar isso também a nosso favor? Diminuindo filas, diminuindo esperas em hospitais, né? Até mesmo estando num ambiente hospitalar que pode ocasionar outro tipo de doença. Esse é o grande ponto. Segundo, melhorar
junto com a participação do governo do estado, o nosso atendimento através do Hospital Azambuja e também até mesmo do nosso Hospital de Dom Joaquim, fazendo que a gente possa fortalecer, ampliar, né, não só o número de consultas, o número de exames, mas também fazer com que a gente diminua a espera dos atendimentos e também a espera para a marcação de um exame, como a gente teve o caso de uma senhora no bairro Santa Luzia, que está desde o maio do ano passado para marcar um exame do coração. Nós não podemos aceitar isso em pleno século XXI, uma cidade que se diz a 9ª cidade mais rica do estado. Né? Nós temos que mudar essa situação. Nós temos que pensar no nosso povo tão querido. Também criar a Policlínica da Mulher, porque a mulher precisa de um atendimento específico. Ela tem algumas especificidades em termos de saúde que nós, como gestores, temos que reconhecer. Um atendimento especial para o sexo feminino. Podemos até utilizar aquela que seria a UPA, lá na Santa Terezinha, que está desativado, um prédio que muito bem pode ser utilizado nesse sentido. Também até diminuindo, né, as procuras pelos nossos hospitais, como eu já falei. Tá? Essas são algumas situações que a gente pode fazer na saúde. É claro que há outras, o nosso plano é bem abrangente, que vocês podem acompanhar lá. Também no nosso plano, a gente fala sobre cultura, fazer um museu, né, de artes, utilizando o dom do nosso artista local, os seus trabalhos que ele possa expor, para que ele possa mostrar para as pessoas, para a sociedade, o que ele faz em termos de cultura. E cultura, querendo ou não, para a sociedade é muito importante para o seu desenvolvimento como cidadão, né? Como pessoa, realmente ter a parte cultural como foco. Esportes, nosso esporte está totalmente abandonado hoje. Esporte amador, principalmente, o paralímpico e o esporte de competição. Nós temos que atualizar essas áreas. As obras, também nós temos grandes obras importantes, utilizando o próprio projeto do anel viário, que já está pronto, é questão de colocar em prática. Ele não tem dono, é um projeto da cidade que a gente realmente tem que utilizar para que a gente possa diminuir o problema de mobilidade urbana, assim como a duplicação do Antônio Raio na parte urbana, a parte municipal, e nós pensarmos também nos acessos dos municípios de Guabiruba e Botuverá, sem contar a nossa beira-rio, que nós temos que continuar, tanto para a Rua Itajaí como para Dom Joaquim. Enfim, obras são inúmeras, né, que nós queremos nos 4 anos, junto com o Conselho de Governo, que nós vamos formar, solicitando a participação de todas as entidades da sociedade organizada, para que de maneira consultiva possa nos orientar nos grandes projetos que nós temos intenção de fazer durante a nossa gestão. Não existe uma gestão de uma pessoa ou de duas. Nós queremos compartilhar essa responsabilidade social de trabalhar em prol da cidade com toda a sociedade organizada e não somente com um gestor ou 2. Nós queremos que realmente todos participem e, é claro, especificamente aqui está à nossa frente a Associação Comercial, o CDL, o AB, né, Observatório, enfim, todas as entidades que contemplam hoje a nossa gama de serviços em termos de sociedade organizada. Mas eu vou deixar de falar um pouquinho e vou aqui passar 3 minutinhos para o nosso candidato a vice-prefeito, doutor Lima, para que ele possa completar essas informações. Boa noite a todos. Nem vou repetir, que já foi nominado, falando em nome da Rita, cumprimento a todos. Exatamente como o coronel colocou, nós estamos aqui, eu diria que com a nata das pessoas que estão fazendo uma parte social, um envolvimento, trabalho voluntário, várias entidades. E a gente precisa que a sabedoria do conjunto dessas pessoas que atendem a vários setores participem do governo. A gente não tem a intenção de ter um governo que vai para lá para ter o poder. A gente vai ter a autoridade, o poder vai continuar com quem tem o voto, que é o povo. Então a ideia é usar a sabedoria do conjunto dessas discussões para que a gente possa ajustar, dar o polimento final, acertar bem no alvo em todas as nossas decisões. Essa é uma forma de nós fazermos com que o dinheiro público retorne de forma honesta e sincera para o cidadão. Eu vou falar uns números aqui que são importantes, que poucas pessoas têm acesso. Eu estava ontem, eu sou presidente da Comissão de Finanças.
o setor de esportes passou de 2014 de 2.700.000 para agora uma projeção de 2.900.000. A cidade que é o berço dos Jogos Abertos, e nós estamos assim, aumentou 7% em 6 para 7 anos. E eu vou dar um exemplo que foi de onde eu resolvi mexer. Eu tirei 2,5 milhões da assistência social, que teria 222% de aumento no mesmo período, quando foram 7,7% de aumento no esporte, e foi 220%. De 5 milhões e pouco pulou para quase 12 milhões e pouquinho. E esse aumento ocorreu, a maior parte desses 220% ocorreram de 2018 para cá. Então eu vejo que se nós temos uma parcela de dinheiro bem feito, dá para fazer muita coisa na assistência social, mas eu vejo que para a gente começar a mexer na formação dos cidadãos é muito importante o invólucro dele, que é o corpo. E a gente, como gestor de dinheiro público, nós temos que começar a nos preocupar que o profissional do futuro tem que estar dentro de um corpo saudável. E isso vai ser construído desde a infância. Então, se nós começarmos a fazer um investimento nesse setor, nós vamos começar a construir uma sociedade saudável. A gente tem hoje uma sociedade que é muito sugestionada a ser doente, para depender do poder público. E isso a gente tem que começar a acessar, e só vai ser através da educação. Quem tem educação consegue ter saúde. Coronel, então acho que a gente pode partir para as perguntas. Se você acha mais dinâmico, daí a gente pode... Vocês vão ter um tempo maior, eu vou passar então... Boa noite a todos, boa noite, candidatos, sejam bem-vindos, boa noite a quem nos ouve. Cada um de nós tem 2 perguntas, vou fazer as minhas 2, mas entre uma e outra você se posiciona. Primeira pergunta: a educação é um dos principais pilares da sociedade e, segundo a Constituição Federal, é competência do Poder Público Municipal prover os serviços e equipamentos necessários à educação infantil para crianças de 0 a 5 anos e crianças do ensino fundamental 1, de 1ª a 5ª série. A lei também determina que os municípios apliquem 25% de suas receitas de impostos e transferências no setor de educação. Aprovado no Congresso em 2013, o Plano Nacional de Educação, PNE, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional até 2024, atualizando e integrando os papéis da União, Estados e municípios através de 20 metas estabelecidas no ano 2014. Destas, 16 metas dizem respeito aos municípios, seja em termos de suas competências básicas em educação ou competências compartilhadas com os estados e a União. Em Brusque, o tema educação está sendo bem cuidado nas suas diversas esferas, inclusive no que se refere ao plano de carreira para os profissionais da educação, merenda, materiais e uniformes para os alunos e, inclusive, no que se refere à questão patrimonial. E pelo que nós temos acompanhado, no quesito educação, hoje a maior demanda junto ao Poder Público Municipal são as vagas para a creche. Nós já ouvimos aqui em alguns momentos que essa demanda supera 1.000 vagas. Reflexo do crescimento populacional de Brusque nos últimos anos e do perfil das nossas famílias, em que as mulheres conciliam a maternidade, o cuidado doméstico e o trabalho. Também sabemos que o crescente aumento de vagas em creches se deve principalmente à migração, temática de difícil controle e que impacta muito os planos de qualquer governo, pois, pela sua imprevisibilidade, dificulta bastante o planejamento municipal, visto que não há controle sobre a quantidade de imigrantes que a cidade recebe. E a cada dia chegam mais e mais pessoas, buscando emprego, renda e melhor qualidade de vida. Mas essa demanda, aumento do número de vagas em creche,
já está contemplado nos planos de governo de todos os candidatos que por aqui passaram. Ou seja, entendo que é uma demanda já superada, porque todos se comprometeram a atendê-lo. Vencida a questão de vagas, eu quero ir além. E estudos indicam que ir à escola nem sempre é sinal de um alfabetismo proficiente. No Brasil, entre a população que já concluiu os anos iniciais, 70% ainda são analfabetos funcionais. Lembrando que analfabetismo funcional é a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender textos simples. O analfabeto funcional, mesmo capacitado a decodificar minimamente as letras, geralmente frases, textos curtos e números, não consegue desenvolver a habilidade de interpretação de textos e de fazer operações matemáticas. A cada 10 brasileiros, 30% não conseguem resolver operações básicas, que envolvam, por exemplo, o total de uma compra, o cálculo do troco, ou o valor de prestações sem juros quando vão ao supermercado. Para essas pessoas, muitas tarefas do cotidiano são grandes desafios, dificultando a cidadania crítica e uma vida com autonomia. Tendo em vista a constante migração e o crescimento populacional de Brusque, e desconsiderando as questões orçamentárias, porque sabemos que essa cidade tem dinheiro em caixa, o problema aqui não é dinheiro, e o investimento em aumento de vagas em creche que já está superado nas propostas, a nossa pergunta aos candidatos é: como o candidato, se eleito, vai atuar para garantir que as crianças atendidas pela rede municipal de ensino recebam educação formal capaz de reduzir o analfabetismo funcional? Obrigado pela pergunta, magnífica reitora. A educação é um desafio, a senhora sabe muito bem disso, é um desafio para nós brasileiros, e acredito que muito mais ainda para os gestores, fazer uma educação que seja atraente para os alunos, que seja realmente contemplativa no sentido da nossa realidade social, e que realmente a gente consiga, com todas as dificuldades que nós temos social, fazer com que as famílias deem prioridade para que as suas crianças possam realmente ser estimuladas desde cedo a participar desse processo educacional. Porque a educação não parte só da premissa da escola, né? A educação parte principalmente da família querer que realmente o aluno tenha condições de ir para a escola e tenha condições plenas de aprender. O estímulo familiar é muito importante, já nas primeiras letras, nos primeiros exemplos dentro de casa, na sua biblioteca dentro de casa, né? Passa por um monte de fatores. E nós, como gestores, nós temos que ampliar esse leque, fazendo com que as famílias possam realmente ter a condição de saber que, ao deixar o seu filho no educandário, ele tenha capacidade, tenha o respaldo de aprender. Através de um currículo versátil, um currículo realista, dentro da nossa atividade como cidadão diária, não aquela coisa muito meramente formal. Nós temos que, como eu falei na primeira pergunta, capacitar o nosso profissional da educação também para lidar com esse desafio, né, de receber a criança de casa para a escola e dentro da sala de aula ter plena condição de exercer a sua autoridade como professor, sua autoridade de conhecimento e repassar essas crianças de uma maneira versátil, lúdica e que ela realmente possa levar para a vida. Nossos currículos não são atraentes, né? Está até havendo uma mudança, principalmente
na parte do ensino médio, acho que está mais presente essa mudança, mas tem que ser feito em todos os aspectos. Entendo também que nós temos que mudar a nossa política de educação, porque quando nós priorizamos os gastos hoje com a política de educação universitária, pública, e deixamos de lado a educação básica, como não sendo a prioritária, alguma coisa está errada. Porque nós temos que começar lá do ABC para poder depois chegar na universidade pública, né? Então são desafios realmente grandes, mas educação, eu falei também no início, é o nosso pilar, é a área que nós mais vamos nos concentrar com esforços para tentar juntar o conhecimento da sociedade organizada, das pessoas que dominam essa área, para que a gente possa também, com o apoio do governo estadual e federal, buscarmos soluções de encontro ao que nos interessa como sociedade. Não é um desafio fácil, repito, sabemos disso, mas não adianta a gente só ter uma escola bem pintada, com uma boa biblioteca, bons professores, mas se também não tivermos um aluno que, dentro do seu ambiente familiar, não teve condições de prosperar como aluno, em virtude da desigualdade social, em virtude da violência familiar, em virtude dos problemas que a gente sabe que a sociedade tem. Então, assim, nós vamos buscar incessantemente, através do nosso plano de governo, que eu já citei, não vou citá-los novamente, né? Escola de formação de professores, trazer os alunos realmente que tenham capacidade e segurança e qualidade de vida dentro da escola, para que a gente possa tornar um ambiente mais agradável e, principalmente, tendo um secretário, junto com os diretores, uma secretaria municipal que tenha condições de fazer uma boa gestão, com muito conhecimento técnico na área e que seja apaixonado pelo que faz. Segunda pergunta. Obrigada pela resposta. Segunda pergunta. De acordo com o Estatuto das Cidades, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Dentre suas diretrizes está a proteção, preservação e recuperação do patrimônio urbano. O Estatuto das Cidades estabeleceu o Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, construindo o marco regulatório do planejamento municipal, sendo obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Em Brusque, a questão do patrimônio histórico material é bastante controversa. Existe um grande jogo de interesses envolvendo a questão e, vez por outra, o tema vem à tona. Infelizmente, me parece que há um grande descaso coletivo em relação à preservação do nosso patrimônio histórico. É como se, de alguma forma, se quisesse apagar o passado. Mas o passado de Brusque é digno de orgulho. E, como sociedade, devemos lutar com todas as nossas forças pela preservação da nossa memória. E as edificações e espaços históricos são os nossos repositórios concretos de memória, que permitem que o passado interaja com o presente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, a promoção do bem-estar social, a participação e a cidadania. Em termos de educação, é muito mais eficaz contar a nossa história quando usamos elementos concretos. Podemos falar, por exemplo, do desenvolvimento econômico da cidade a partir da indústria têxtil, conhecendo as edificações que já abrigaram as grandes indústrias e os equipamentos que foram utilizados. Podemos também falar do desenvolvimento econômico, político e social a partir de casas que pertenceram às pessoas que se destacaram em algumas áreas. Podemos falar que a primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, os JASC, aconteceram aqui nessa cidade,
entre os dias 7 e 12 de agosto de 1960, a partir de elementos concretos que estão à disposição. Podemos viver arte e cultura visitando o Parque das Esculturas de Brusque, onde encontramos peças de renomados artistas, como Oscar Niemeyer e Amílcar de Castro, por exemplo. Podemos conhecer um pouco dos primórdios da história de Brusque, caminhando pela Rua Hercílio Luz, também chamada Rua das Carreiras, nome pelo qual a maioria dos brusquenses se refere a esse lugar. Podemos entender um pouco sobre religiosidade e pioneirismo da nossa cidade, visitando a igreja e o cemitério luterano de Brusque. Podemos ter acesso a documentos históricos da fundação da cidade, registros de 160 anos na Casa de Brusque. Podemos conhecer a obra do ganhador do prêmio Pritzker de 1986, Gottfried Behm, que construiu 2 obras no Brasil: a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, de Brusque, e a Igreja Matriz de Blumenau, 2 cidades com enorme influência alemã na cultura. Ou podemos ainda conhecer a história da educação superior em Brusque, na Unifeb. Estes são apenas algumas referências históricas que usei como exemplo para ressaltar a riqueza e a importância do patrimônio histórico, material e imaterial desta cidade. Finalizando, considerando que o tema patrimônio histórico é de responsabilidade de todos, mas também que é absolutamente necessário que o poder público tenha uma postura clara quanto às políticas públicas que tratam da questão, a nossa pergunta ao candidato é: o patrimônio histórico edificado de Brusque é um dos legados que recebemos e que aos poucos está indo abaixo. Ele conta a nossa história social, política e econômica. Como o candidato, se eleito, vai atuar para proteger, preservar e recuperar o patrimônio histórico edificado de Brusque, conforme já preceitua o Estatuto das Cidades? Obrigado pela pergunta e obrigado pela aula também, né? Fantástico. Quem sabe, sabe, né, pessoal? No nosso plano de governo, eu não estou inventando agora, né? Nosso plano de governo está aqui, é um dos planos mais extensos, acredito eu, de todos os candidatos. Não é extenso para mostrar trabalho, mas é extenso para a gente mostrar como é importante todas as áreas, né, da nossa sociedade como um todo. Está lá, certo? Cultura, respeito às nossas histórias e tradições. É o tema que a gente abre aqui, a área cultura. A sociedade, o país que não respeita e não mantém as suas histórias, sua tradição, suas raízes, com certeza vai sofrer muito, né, com a sua estabilidade até como nação. Porque é dali que vem as nossas origens, é dali que a gente pode contar, né, tudo como a gente começou. E o que a senhora falou é uma realidade. Infelizmente, a gente percorre as nossas ruas da cidade e a gente fica vendo, aqui tinha aquela casa tal, aqui já foi tal coisa, né? Pô, me lembro quando aqui era tal coisa. Como era bonito ver aqueles casarões, né? E agora hoje, ou você vê os poucos que tem, alguns, a maioria mal conservados, ou a gente vai para a Europa para ver, né, alguma coisa das nossas tradições, alemães, enfim, de polonesa e tal, porque está sendo raro a gente encontrar, principalmente na parte arquitetônica, né, as nossas origens aqui. Isso é ruim, se perde identidade, isso é muito ruim. Então, como gestor público, ele tem que dar também prioridade na área cultural, na área de identificação das nossas tradições, respeitar essas tradições, valorizá-las e fazer com que a nova geração que está vindo tenha o conhecimento, tenha amplitude do que é possível fazer, porque para que essa geração no futuro possa preservar o que ainda restar das nossas histórias
no nosso passado. Então, o que tiver dentro do alcance, dentro da competência do município em legislar, para que a gente possa manter, não falo só na área da arquitetura, mas falo na área também das artes, das festas, das músicas, do folclore, da nossa cidade, das nossas tradições. É dever de todo ente público, junto com a sociedade, que nós temos que chamar todas as entidades que a senhora citou aí no seu texto, antes da pergunta, chamar para participar, né, envolvê-las para que a gente possa, de alguma forma, encontrar soluções para que a gente possa manter o que ainda tem em termos de história, na parte arquitetônica, na parte cultural como um todo. Então esse é um resgate que nós vamos ter que fazer. O que a prefeitura puder, dentro do seu orçamento, dentro da sua legalidade, da sua legitimidade como gestor municipal, com certeza nós vamos buscar fazer, até para que a gente possa ficar com alguma coisa ainda da nossa história, da nossa cidade. Senão daqui a pouco, até através da exploração imobiliária, né, através do que vem para nós de outras culturas, talvez com muito mais força, a gente acaba perdendo as nossas origens. Eu digo até, vou aproveitar rapidamente, tem um tempinho, por exemplo, a nossa FENARRECO, que está tão destroçada, tão descaracterizada, né, que deu até prejuízo a última. Né. Então nós temos que resgatar muito rapidamente o que nós queremos como cidade, qual a identidade que nós queremos ter como cidade, não só na área cultural, mas na área de esporte. Eu nem vou falar porque eu não tenho tempo. Se tivesse jogos abertos esse ano, a gente não teria uma equipe para participar dos jogos abertos. Mas o dinheiro foi gasto. Mas não temos uma equipe. Nós não temos um torneio de futebol amador, por exemplo, nas periferias. Sem contar o resto. Então nós precisamos resgatar turismo, há tantas possibilidades, turismo ecológico, turismo religioso, turismo de negócios, turismo de eventos, que nós temos que resgatar. Mas isso não se faz sozinho. Não vai ser o prefeito, com mais boa vontade que tenha, que ele vai fazer tudo isso. Nós vamos ter que socorrer a sociedade organizada, a sociedade que realmente quer, sem política, sem partidarismo, fazer o resgate das nossas tradições como cidade e buscar a nossa identidade como sociedade organizada. Então tá. Boa noite a todos. Boa noite, Coronel Gomes, Dr. Lima. Então, para o Observatório Social, nós escolhemos aqui duas questões, né? A primeira que nós vamos trabalhar é a número 2 ali da Carta de Reivindicações, né? Que trata sobre promoções de ações que visem a diminuição dos gastos públicos, a redução de secretarias e de cargos comissionados, né? Um panorama aí até para quem acompanha a gente em casa também, né? O orçamento municipal ele é superior a R$500 bilhão, né? Nós já falamos aqui algumas vezes, né, presidente Rita? 4.100 funcionários, né? A prefeitura conta hoje uma folha de pagamento de aproximadamente 17 milhões, a de setembro, né? Já foi superior, já foi inferior também. Nós temos aí 270 cargos comissionados, né? Hoje é 269. Próximo aí de 1,7 milhão, né? 1.700.000 por mês, né? Folha de pagamento desses comissionados. Quando entrar, né, o executivo assumir no ano que vem, desse um pouco superior de R$500 bilhão, 50% ele já está na folha de pagamento, né? Aproximadamente comprometimento do orçamento público, 50% é com folha de pagamento. Vai sobrar outros 50% para a saúde, né, para a educação, enfim, né, para a cultura e assim por diante. Parte disso já está empenhado, inclusive, né, de acordo com a lei. Vamos lá, 4.100 colaboradores, tirando 270 comissionados, sobram aí 3.830, né? É muito provável, né, que haja profissionais com habilidades aí dentro, efetivos, para assumirem cargos de comissão dentro do Executivo Municipal. Inclusive aí, né, há uma prática comum, né, de incluir vereadores eleitos em cargos de comissão. O que o senhor, né, Coronel Gomes, né, Dr. Lima, tem a dizer com relação a isso e quais ações, né, vocês visam no plano de governo de vocês para a diminuição dos gastos públicos? Seria isso. Obrigado, Marcola. Eu vou tentar
Vou colocar aqui, ó, do que você falou em mais de 500 milhões, a gente dividindo por 12 dá em torno de 42, 43 milhões por mês. 20 milhões vai para pagamento de salários, 10 para saúde e 10 para educação. E um pouquinho que sobra ali vai dividido assistência social, esporte e outras coisas. Na conta que você mostrou dos 20, a gente consegue, nós temos conversado bastante, aquele projeto de como vão ser preenchidos os cargos, vão ser feitos através de currículo, pessoas com capacidade e competência. Nós vamos ter que acabar de resolver problema de amigo, de pessoas quebradas, de incompetentes da vida privada, serem resolvidos porque são amigos, e isso é uma forma de criar uma legião de gente incompetente que vai ficar eternamente trabalhando como cabo eleitoral durante o mandato. Fazer campanha em mandato, isso tem acontecido, como você bem colocou, eu estou lá dentro e eu estou vendo. Infelizmente a gente não tem como muitas vezes falar, e às vezes tem que tomar cuidado, se você fala 1 centímetro a mais, você ainda se complica. Mas é muito importante que as pessoas simples saibam que o que elas não têm está no bolso de gente que não merece, e não foi de forma legal. Foi de forma imoral, mas não se pode pegar. Então esses 20 milhões, se colocou ali 1 milhão e 700, 2 milhões por mês, são de cargos comissionados. Se nós tivermos que procurar em 3.700, 3.800 pessoas lá dentro, tem muita gente boa e preparada, e se a gente consegue resgatar muitas dessas pessoas e preencher muitos desses cargos. Os que realmente forem necessários pegar fora dos cargos dos concursados, a gente vai buscar. Com isso a gente vai ter, vamos supor que a gente consiga pegar 1 milhão. 1 milhão por mês são 12 milhões, no mandato dá 50 milhões. 50 milhões é o dobro do que está sendo gasto para fazer essa beira-rio. E no que nós temos visto, nós temos a usina de asfalto, nós temos a britadeira, coisas que, se você tiver boa vontade e gente com vontade de fazer o que é necessário com o dinheiro público para ele reverter o máximo possível para o cidadão, a gente consegue fazer muita coisa. Como bem foi colocado, tem bastante dinheiro. O que está faltando é a gente colocar alguém que resolva devolver esse dinheiro para a sociedade. Então, desses 20 a gente consegue só ali, ó, 1 milhão a 2 milhões, vamos ver o que vai acontecer, mas 2 milhões, se botar no máximo, 2 milhões dá 100 milhões. Então, entre 50 e 100 milhões, consegue se construir dentro de um orçamento. Você não tem que buscar dinheiro em lugar nenhum. A gente já tem como construir uma economia ali dentro e construir. Vamos pensar no menor em 50 ou no máximo em 100. Já dá para trabalhar e dá para começar a fazer muita coisa. Eu vou passar para o coronel, que ele deve ter... Estou agoniado. Essa é a minha deixa, pô, não posso perder. Pessoal, nós não aceitamos no nosso partido coligação. Muita gente falou, vocês vão perder, vocês vão ter coligação. Nós não aceitamos. Por quê? Vocês sabem que toda coligação tem um toma lá da cá. Tem um porquê dessa coligação. Nós queremos ter autonomia, independência, para poder fazer um governo sério. Se nós queremos fazer a mudança, se nós queremos deixar a prefeitura para que cuide do povo, nós precisamos ter essa autonomia. Como é que nós vamos economizar esse dinheiro fazendo coligações? Para ter que colocar os apadrinhados, como falou bem o Lima aqui, os incompetentes da vida privada, que não conseguem emprego lá fora e tem que se beirar na prefeitura para poder sobreviver. Então nós queremos fazer a redução drástica dos cargos comissionados, os poucos que tiverem, através de seleção de currículos, botar quem realmente entende, né? E aproveitar os já concursados. Porque, como o Lima também falou, de 3.000 e poucos concursados, eu não acredito que não tenha alguém capacitado para ser um diretor, para ser um chefe, para ser até um secretário. Por que não? Então é isso que nós precisamos mudar. Mas para isso a sociedade tem que entender que essa mudança depende de todos realmente mudar. Não adianta o pessoal pedir uma mudança da sociedade, mas se eles também não mudam. E essa mudança tem que vir de todos, pessoal. É um dinheiro literalmente jogado fora. É um dinheiro que nós poderíamos colocar na educação, na saúde, na cultura e no esporte. Chega dessa política velha de tratar a prefeitura como puxadinho de partidos políticos, de pessoas que realmente não conseguem de outra forma, senão através de favores políticos. Essa é a nossa intenção. Nós temos coerência no nosso discurso. Nós temos uma história de vida a preservar. E não vai ser na política que nós vamos jogar toda a nossa vida fora em virtude de um cargo, de um poder.
Então nós vamos mudar sim, Marcola. Nós vamos diminuir esses gastos, fazer com que esse gasto seja revertido para aquelas pessoas que realmente precisam de uma creche, de uma escola e de uma saúde melhor e mais decente. Bom, então na segunda pergunta, o Observatório optou pelo item 11, que fala do Observatório Social, né, lá na segunda página. Apoio a atuação do Observatório Social de Brusque e região com a facilitação às atividades realizadas pelo Observatório Social e visando o permanente fomento à integridade, à transparência e ao combate à corrupção no âmbito da administração pública municipal. Vale ressaltar então que o Observatório Social é uma entidade da sociedade civil organizada. Ele tem aí como missão, né, um resumo, né, o monitoramento dos gastos públicos municipais, a transparência, licitações e também ações de educação fiscal e cidadã. Ele foi fundado praticamente por todas as entidades que aqui estão, né, sempre com um posicionamento ético, não denuncista e não sensacionalista, né? O Observatório não vive de notícias, né? O Observatório Social acaba sendo um apoio, um parceiro aí de um gestor público bem intencionado. Alguns posicionamentos do Observatório Social, vale ressaltar aqui, em licitações, desde 2011, economizaram milhões de reais, né, aos cofres do nosso Executivo Municipal. Algumas sugestões de leis, né, que resguardaram o gestor público, por exemplo, a lei, né, que combate o nepotismo cruzado, onde parentes de até terceiro grau, né, do Legislativo ou do Executivo não pode ser comissionado, né, e vice-versa. Se eleitos, né, gostaríamos de saber se o Observatório Social terá as portas abertas, né, na Prefeitura Municipal para questionar e também, obviamente, contribuir com as suas informações. Seria isso. Obrigado pela pergunta, Marcola. Quem não deve, não teme. Transparência, combate à corrupção, a desonestidade será o nosso carro-chefe. Até porque foi tudo que eu aprendi na minha profissão, é combater a criminalidade. Talvez a corrupção seja uma das maiores criminalidades que nós temos no nosso país, porque era um dinheiro que poderia ser muito bem utilizado nas áreas sociais mais importantes. Não, o Observatório não vai ter as portas abertas na nossa gestão. Vai ter escancaradas as portas. Nós vamos botar um tapete vermelho. Só não vou botar banda porque é muito caro. Mas vocês vão ter as portas abertas, porque nós sabemos, eu quero aqui parabenizar o Observatório Social e a todos que mantêm o Observatório Social funcionando na sua plenitude, na sua autonomia, na sua independência, porque é nisso que o Brasil vai se manter em termos de credibilidade. São essas entidades que realmente zelam por nossa sociedade de maneira descompromissada, de maneira ética. E quando a gente fala em ética, é uma palavra tão rara em nosso mundo, né? Nos nossos dias atuais, ética. Muita gente tem ética no discurso das redes sociais, muita gente tem a ética nos discursos religiosos, muita gente tem a ética da boca para fora, mas na hora que nós precisamos dessa ética dessas pessoas para mudar para melhor uma sociedade, essas pessoas se omitem ou se calam. Isso para mim é covardia. Então, pode ter certeza, Marcola, nós vamos estar, até eu falei no começo, um conselho de governo, onde vai participar todas as entidades que têm a credibilidade, que têm a técnica, que têm a maneira de fazer com que a gente faça um plano de gestão, um plano de governo, o melhor possível para todos nós. Quem vai ganhar com isso não é o prefeito. Quem vai ganhar com isso é a nossa comunidade. Então pode ter certeza, não só o Observatório Social. E se nós pudermos, de alguma maneira, fazer com que o Observatório se torne mais forte em termos de entidade, pode contar com o nosso apoio e com a nossa gratidão. Porque a gente sabe que o Observatório, se estiver lá dentro da Prefeitura, estiver nos auxiliando, estiver nos orientando, estiver realmente fiscalizando as nossas contas, talvez a gente erre menos. Talvez a gente consiga consertar grandes danos que possam ocorrer se a gente não tomar conta logo. Então, assim, ó, claro que terão as portas abertas, não só o Observatório, como todas as entidades aqui presentes e aquelas que não puderam estar presentes. Conclamo, por exemplo, os conselhos comunitários, a associação de moradores, né, todos, as igrejas,
para que possam estar participando. A gente precisa da sociedade. A gente não pode ter uma sociedade omissa. Nós não podemos, nós temos que trabalhar em conjunto. Não, muita gente fala, como é que vai ser o teu relacionamento com a Câmara de Vereadores? Vai ser o melhor possível. Né? A gente vai abrir as portas, a gente vai trabalhar junto. O vereador, ele representa um poder muito importante. Nós temos que ter equilíbrio entre esses poderes, respeito e harmonia, para que as coisas funcionem. Nós vamos trazer o vereador para junto da gente, inclusive no Conselho do Governo. O presidente da Câmara participando junto. E o vereador, ele representa uma comunidade. Ele é representante de uma comunidade. Ele tem que trazer o que a comunidade quer e precisa para que o prefeito tenha conhecimento e possa também fazer a gestão. Então vamos trabalhar em conjunto. Todas as grandes decisões vão sair do Conselho de Governo. Então não tem como dar errado. Porque os vereadores vão estar presentes nesse conselho. Vão ter voz e vão ter vez. Então eu tenho certeza que nós vamos ter um governo transparente, independente, autônomo e principalmente sem qualquer vínculo político partidário com outros partidos ou mesmo com o nosso partido, porque a nossa gestão, isso já foi colocado para o Partido Liberal, que é o partido ao qual hoje estou, é no sentido que nós vamos trabalhar com autonomia e independência para fazer o bem da comunidade e não o bem do partido. Acho que dá tempo. Uma coisa que eu vou dizer para vocês que é muito importante, essas entidades elas vão trazer luz para dentro da prefeitura. E aonde tem luz e tem calor, a gente remove a sujeira e o mofo. Então, com a luz, a gente vai começar a enxergar onde é que tem a sujeira e vamos conseguir fazer a limpeza para a prefeitura fazer e cumprir a sua função, que é trabalhar e usar o dinheiro público para o cidadão. Bom, a todos, né, estamos chegando no final, né, da nossa jornada também, né, dos painéis, né, ouvimos todos os candidatos. Eu acho que foi uma experiência fantástica, acho que foi a primeira vez que nós, além do, claro, do debate que nós vamos ter dia 11, né, que é um momento também que estão 6 juntos, que é muito, muito importante, né? A gente vai ver. Mas também acho que isso foi um amadurecimento nosso como democracia. Nós fomos honestos e transparentes com todos os pré-candidatos, os 6, né? Com os mesmos tempos, os mesmos horários. Então, ainda nós temos mais 3 minutos para o que vocês querem finalizar, né? Por favor. E depois a gente tem um documento que nós vamos assinar aqui e nós vamos entregar oficialmente. Mas ainda, se quiser 3 minutinhos, por favor. Bom, eu quero só aproveitar então esse espaço, esses 3 minutos, para me dirigir a você que está nos prestigiando, que está nos assistindo, a todos aqui dessa sala também, para que acredite no nosso projeto, acredite na mudança. Sabemos que nós não temos fundo partidário, nós não temos 1 centavo de dinheiro público, nós não temos patrocínio, não é apoio, nós não temos patrocínio de nenhum mega empresário. Nós não temos coligações partidárias espúrias, que a gente sabe que não é coligação no sentido do bem-estar da coletividade, da comunidade, é apenas para fazer o arranjadinho depois. Nós não temos nada, nenhuma mácula em nossa história. Nós não temos um arranhão, tanto na minha história de vida, como na história do Dr. Lima. Nós queremos o apoio da sociedade que realmente quer mudança. Nós estamos aqui nos prestando a isso, dando a nossa coragem, dando a nossa história, nos expondo para a sociedade. Muita gente deixou de nos apoiar porque nós não aceitamos cabide de emprego, nós não aceitamos coligações, nós não aceitamos nada que fosse republicano, nada que fosse verdadeiro, nada que fosse legal. Pagamos um preço sério por isso. Um preço muito alto por isso. Estamos pagando um preço muito alto. Fomos abandonados por muita gente que se diz séria, por muita gente que diz querer mudança, mas que na hora verdadeira, na hora da mudança, foge, porque sabe que nós não vamos aceitar qualquer coisa. Nós não vamos aceitar conchavos, jeitinhos, facilidades, nada nesse sentido. Nós vamos trabalhar realmente para manter a nossa história, para manter a nossa postura como cidadãos corretos. Nós queremos você, o cidadão de bem, o cidadão que realmente acredita ainda
que é possível mudar, que acredita que realmente existem pessoas do bem, que acreditam que realmente tem pessoas que estão se doando. Existe isso. Não é ficção científica. Não é Papai Noel. Nós existimos, nós somos reais. Está aqui uma história de 33 anos dedicado à sociedade catarinense, mesmo correndo em várias vezes risco de vida. Está aqui outra história belíssima, nosso doutor Lima, com mais de 40 anos de medicina, que está aí se prestando a fazer um serviço por você, que está lá nos bairros afastados do centro, que estão totalmente esquecidos. Nós queremos mudar, sabemos das dificuldades, sabemos que enfrentar um sistema político arcaico, corrompido e desonesto é difícil. Mas eu acredito ainda numa sociedade do bem, e essa sociedade do bem é muito maior do que a sociedade perversa. Porque cuidar de Brusque é a nossa missão. Muito obrigado. Nós vamos fazer o documento oficial aqui, por favor, né? O termo de recebimentos, todos os candidatos assinaram, né? E daí nós vamos fazer a entrega oficial, por favor. Eu assino isso aqui, com muito orgulho. Vale nada. Eu vou assinar aqui o nosso termo de recebimento, a carta de reivindicações do Conselho das Entidades, com muita responsabilidade, com muita verdade e com muito comprometimento em fazer realmente o que aqui consta nessa carta. Diz um amigo meu que a minha assinatura mais R$10 entra em qualquer lugar. Então, obrigado a todos, né? Vamos fazer o oficial aqui, por favor. Eu vou chamar as entidades que fizeram o questionamento. Agradeço a presença de todos, muito obrigado, obrigado pela audiência que nós estamos obtendo e até o nosso debate, dia 11 de novembro. Muito obrigada.